Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo da série Reconsidere. Esperar pacientemente e não fazer nenhum esforço, isso faz algum sentido para você? Para mim, definitivamente não. A sua vida não fica melhor automaticamente. Não é um conto de fadas, não é mágica. Uma coisa que para mim ficou muito bem claro é que todo ser humano sofre com as decisões estúpidas que tomou na vida. De igual modo, também se beneficia das decisões sábias, inteligentes que tomou na vida. Porém, que fique muito bem claro que nem todo ser humano tem a coragem mental para tomar decisões mais inteligentes hoje, para corrigir os erros do passado. E é por isso que eu quero compartilhar com você uma chave de sabedoria poderosíssima. Aqui está o meu caderno de decreto. Se você tem o seu caderno de decreto, pega ele aí para você fazer as suas anotações. Se você ainda não tem, eu vou deixar o link aqui na descrição para você estar adquirindo. Presta atenção. Um passado ruim não precisa se tornar um futuro ruim. E um bom passado não promete um bom futuro. Toma nota aí. Repetindo, um passado ruim não precisa se tornar um futuro ruim. E um bom passado não promete um bom futuro. Você sabia que isso aconteceu comigo? Eu vim de uma família muito humilde, nós passamos pela extrema pobreza. A minha mãe era faxineira, o meu padrasto, eu me lembro que ele trabalhava de frentista de posto de gasolina. Muitas das vezes teve que comer pão molhado com água. E eu também me lembro que aos 10 anos de idade eu precisei começar a trabalhar. Precisei começar a me virar. E eu comecei fazendo carreto na feira. Depois vendi limão em bares. Depois engraxei sapato. Depois vendi sacolé, vendi cocada. Nossa, eu fiz tantas coisas que eu nem me lembro. Na época, o meu passado, ele era ruim. Mas hoje, graças a Deus, o meu futuro é excepcional. Sou um empresário muito bem sucedido, tenho ajudado milhares de pessoas. Já fazem exatamente 14 anos que nós temos o projeto da Escola de Sabedoria. Muitas pessoas deixaram de ser CLT e se tornaram empresários bem-sucedidos, aqui em São Paulo principalmente. E graças a Deus, eu hoje estou desfrutando dessa transformação positiva. Da mesma forma, o bom passado não promete um bom futuro. Porque eu tinha amigos, coleguinhas na época que o passado deles era bom. Eles tinham televisão, bicicletas da época da moda, tênis bom, estudava até em colégios particulares. E hoje eles se encontram com a vida ruim, infelizmente. Alguns casaram, não deu certo, alguns abriram negócio, faliram, outros não conseguiram desenvolver, evoluir, quer dizer, tiveram um passado bom e hoje tem um futuro que não é muito bom, digamos assim, né? Para mim, eu considero ruim. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que você deve ter sua fé em Deus, colocar em prática o que eu vou ensinar aqui, porque funcionou e deu certo para mim. Não é balela, não é falácia, não é teoria, é fato. Né? E se deu certo para mim, vai dar certo para você. E uma vez que você colocar em prática o que eu vou ensinar até o final desse vídeo, você vai se tornar uma pessoa imparável e bem-sucedida na vida. Cabe a você ter a autorresponsabilidade, ativar sua identidade autêntica, descobrir o seu propósito e principalmente não ficar presos
nas correntes de ser alguém que você não é. Um fracassado, um derrotado, um miserável, um pobre. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Então, o que eu tenho observado é que as pessoas, a maioria das pessoas que se encontram perdidas, que se encontram na pior, são pessoas que infelizmente não se deram conta que fingir ser alguém que ela não é, certamente é algo muito exaustivo. Por isso que as pessoas se encontram cansadas, para baixo. Então, é preciso aprender o seguinte: se você não sabe quem você realmente é, obviamente você nunca saberá o que realmente quer. E se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Então eu estou muito feliz e honrado em poder compartilhar com vocês hoje o nosso tema, que será transformador. Disciplina é liberdade. Essa série Reconsidere vai ficar marcado na sua vida. Mas antes, eu peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aperta o like aqui, ativa o sino para você ficar por dentro de novos conteúdos e principalmente compartilha com seus amigos, porque é muito gratificante Deus transformar a nossa vida e nós sermos instrumento, canal de bênção na vida das pessoas que amamos. Pois bem, presta muita atenção no que eu vou falar. O grande problema da maioria das pessoas é superestimar a indisciplina e subestimar a disciplina. Por isso que estão ferradas na vida, estão endividadas, e algumas desempregadas, outras indo à falência. A pessoa mal começa a ganhar dinheiro, já começa a torrar. Pessoa se diz empresária, né? Faz uma faculdade, se diz profissional, não vê a hora de chegar um feriado prolongado para se distrair, para curtir a vida, não quer pagar o preço, não quer sacrificar. Por isso, eu quero lembrar você o incrível poder que você possui dentro de si para alcançar coisas incríveis, para realizar coisas extraordinárias. Mas eu posso te garantir, sem disciplina, sem sacrifício, isso se torna impossível. E se desejar, escreve nos comentários para todo mundo ler. Eu aceito todas as minhas dores e falhas, mas não aceito continuar na mesmice. Repito, eu aceito todas as minhas dores e falhas, mas não aceito continuar na mesmice. Essa é a postura de um vencedor. Essa é a postura de uma pessoa decidida, de uma pessoa aguerrida, que quer vencer na vida, que quer dar a volta por cima, que deseja uma reviravolta. Você pode inventar desculpas ou você pode progredir. Mas eu garanto a você, você não pode fazer as duas coisas. Então tenha autorresponsabilidade, tenha compromisso com a sua vida, com os seus sonhos, com os seus objetivos, com os seus projetos. Porque aí eu tenho certeza absoluta que a coisa vai começar a dar certo para você. A grandeza espera pelos corajosos e disciplinados. Presta atenção no que está escrito em 2 Timóteo 1:7. Diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e disciplina. Então, não se contente com a mediocridade. Lute pela grandeza, lute pelos seus sonhos. Pague o preço para realizar seus objetivos. Tenha uma postura de força, uma postura de coragem, não de um covarde. Você não é um rato, você é a imagem e a semelhança de Deus. Então, haja como você fosse abençoado. Fale como você fosse abençoado. Ande com a postura como você fosse abençoado, porque eu tenho certeza que isso será um fato na sua vida. Sem desculpas, sem balela, não há outro jeito. Se você quer vencer, você precisa ter disciplina. E se você tem disciplina, você pode vencer qualquer obstáculo na vida. A verdade é
que muita gente quer o sucesso, porém poucas querem a disciplina, que de fato é o que faz a diferença. E o que é a disciplina? E por que a disciplina é tão importante? Então aprenda, a disciplina é uma característica importante, tanto para a sua vida pessoal, profissional, quanto a espiritual. Se você realmente quer ser bem-sucedido em qualquer uma dessas áreas, você deve ter disciplina. A disciplina nunca é um acidente. É sempre o resultado de um compromisso com a excelência, com compromisso com a própria vida. É o resultado de planejamento inteligente, de esforço focado e de fé inabalável. Isso sim é disciplina que transforma a vida de toda e qualquer pessoa. E digo mais, disciplina é quando você para de perseguir o que você quer e começa literalmente a ir atrás do que você precisa. Você pode estudar o quanto você quiser. Você pode ter todas as habilidades, dons, talentos que você precisa. Mas se você não tiver disciplina, você vai desistir nos primeiros sinais de luta. E aí, as suas habilidades, o seu talento, seus dons, o seu conhecimento é inútil. Sinceramente, o mundo está repleto de pessoas sem disciplina. Eis a razão do tanto de pessoas pobres que tem no mundo, mal-sucedidas. Então, tenha isso na sua mente. A disciplina é extremamente necessária e não há outra maneira. E por essa razão, eu quero ressaltar que a disciplina realmente ajuda a fazer coisas incríveis acontecerem. Então, acredite em você, invista em você, não duvide de você. Deixe-me simplificar para você. Disciplina é igual liberdade. Pega aí a sua caneta e anota esse provérbio japonês. Mais cedo ou mais tarde, a disciplina vence o talento. Mais cedo ou mais tarde, a disciplina vence o talento. Então, você já sabe como funciona. E tem uma coisa que tem que ficar claro para você. Se você está sem disciplina, mas você quer muito uma coisa, então você precisa desenvolver a disciplina. Se você realmente não quer, você vai desenvolver desculpas. Então, os vencedores, os prósperos, desenvolvem a disciplina. Os fracassados, os derrotados, os pobres desenvolvem desculpas. A escolha é sua. Eu escolhi desenvolver a disciplina, que foi o que garantiu o resultado de sucesso que eu tenho na minha vida. Reconsidere. Não deixe que a mentalidade ruim de pessoas tolas, de pessoas indisciplinadas, sabotarem o seu sucesso. Toma nota aí, por favor. Nada pode te parar se você tiver disciplina, com planejamento e foco com consistência. Repetindo, nada pode te parar se você tiver disciplina, com planejamento e foco com consistência. É por isso que as pessoas de sucesso, elas são muito consistentes. E digo mais, se você não tiver disciplina, você para de aprender. E se você para de aprender, você para de crescer.
O comodismo tem feito muitas pessoas ignorarem o aprendizado. E também eu até peço você a ajudar-me a destravar essas pessoas. Compartilhe agora esse vídeo e também dá um like para o YouTube entregar mais esse vídeo. Então, a disciplina é um pré-requisito para quem de fato e de verdade quer ter sucesso e não utopia. Porque ajuda você a tomar decisões que mudam sua vida. Somente quando você é uma pessoa disciplinada, você é consistente e age diariamente da forma certa, da forma correta. Portanto, o meu convite para você é: construa a disciplina. Presta muita atenção, por favor. Deus, ele pode levar você a lugares que você nunca imaginou. Porém, nunca subestime o poder da disciplina e da consistência. É preciso você entender que propósito e intenção, juntamente com a disciplina e a consistência, se torna a receita do sucesso. Eu vou repetir. É preciso entender que propósito e intenção, juntamente com disciplina e consistência, se torna a receita do sucesso. Então, quando você entende o poder da disciplina, a sua vida começa a mudar, evidentemente, para melhor. Então, declare: eu tenho o poder de Deus na minha vida. A excelência do poder está em minha vida. Então, não viva com medo, não viva intimidado, não viva acovardado. Deus não te deu espírito de timidez, não te deu espírito de covardia. Deus te deu espírito de poder. Para quê? Para você reinar, para você conquistar, para você desfrutar, para você viver o melhor de sua vida. Mas lembre-se que metas que não são escritas e transformadas em planos são como balas sem pólvora. Repito, metas que não são escritas e transformadas em planos são como balas sem pólvora. Em suma, para nada serve. Então, a qualidade da sua vida se resume em uma coisa: autodisciplina. A disciplina é uma ferramenta poderosíssima que ajuda você a realizar os seus sonhos. Mas o mais importante é Deus, que torna possível ter essa ferramenta. Gratidão por você ter assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sino, aperta o like, compartilhe com seus amigos. Com fé, capricho e disciplina ao dever, não há nada de valor que você não possa alcançar. Tudo é possível. Então, até a próxima. Cuide-se, muita paz, muita luz e energia positiva.